nação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os teus pecados. A morte ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: "Não tenham medo", disse ele. "Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Bom dia! Na sexta passada nós falamos sobre morte, sobre Jesus que veio ao mundo para sofrer no nosso lugar, para nos salvar. A morte precisava acontecer
E nós vimos um pouco sobre o sofrimento dele antes de tudo acontecer, mas também o corpo dele, o sangue principalmente derramado na cruz pelos nossos pecados. Aquelas mulheres ali do relato, elas saíram com grande alegria. Uma alegria de quem reconheceu, de quem se lembrou, de quem entendeu que aquele era o Jesus que veio e precisava ressuscitar, como também estava na palavra. Elas saíram com tanta alegria para anunciar que ele estava vivo. Essa alegria não é uma alegria baseada em circunstâncias. É uma alegria que tem quem já entendeu que Jesus veio para salvar dos pecados, para nos resgatar. É uma alegria que dura para sempre, eternamente. Ela não tem nem como comparar com as alegrias que a gente tem aqui, nesse tempo que a gente pode viver nesse mundo. Mais tarde no relato, logo em seguida no relato que a Bíblia também fala, diz assim: quando o viram, os discípulos o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a promessa que nos dá toda a alegria. Ele disse que estaria ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Um dia nós vamos vê-lo face a face. Enquanto esse dia não chega, essa é a nossa alegria que anuncia que Ele está vivo. Quando estamos alegres, a Bíblia diz também que a gente canta louvores. Eu quero te convidar agora, nessa manhã, cantar louvores para o nosso Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Esse Filho que está vivo, Ele vivo está. Vamos cantar juntos? Aí na sua casa, aqui na minha, vamos todos cantar juntos. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, vencedor, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, oh, Jesus é o vencedor. Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Meu fardo leva,
e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. Sei que fará outra vez, nele temos o sim e o amém, faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. Aleluia a Deus, o grande eu sou, aleluia a Deus, o seu amor. Seu amor, aleluia a Deus, que tudo faz, que tudo faz. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas, faz grandes coisas, faz grandes coisas. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso
terceiro dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Bom dia! Estamos começando mais um dos nossos cultos online. Esse é o nosso culto de Páscoa, um culto especial, onde nós lembramos não somente a morte, mas a ressurreição de Jesus. Certamente nós gostaríamos de estar um próximo do outro, dando um grande abraço, mas o que o tempo nos permite é nós estarmos mesmo na distância, com o coração juntos em Cristo. Por isso eu queria nesse momento que a gente baixasse a nossa cabeça e tivesse um período de oração. Coloca diante de Deus que essa mensagem de Páscoa, essa mensagem que você vai escutar agora, ela seja transmitida para o seu coração e que ela transforme as áreas que forem necessárias para a sua vida. Eu quero orar por você também nesse período. Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada pessoa que está escutando esse culto. Cada pessoa que está escutando no domingo mesmo, um outro dia da semana, um outro momento da vida. O Senhor conhece o coração dessas pessoas. Conhece as pessoas que estão hoje passando por dificuldades, das quais ainda vão passar. O Senhor conhece as nossas demandas, as nossas dificuldades, nosso coração. E eu quero te clamar, Pai, que seja o Senhor, através dessa palavra, da Tua palavra, a transformar o nosso interior, o nosso coração. Que a Páscoa, a lembrança de que Cristo não somente morreu pelos nossos pecados em amor, mas também ressuscitou, seja diária essa lembrança, mas que neste dia nós possamos colocar isso em evidência, nas nossas famílias, no nosso culto familiar, no nosso dia a dia. Que hoje seja uma lembrança da vida que nós temos em Cristo, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, independente de qualquer vírus, independente de qualquer circunstância. Em Ti é a nossa esperança. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o nome da nossa mensagem de hoje, concluindo então a série sobre os encontros com Jesus, ou seja, pessoas que passaram perto de Jesus, tiveram um encontro com Ele e suas vidas foram transformadas, se chama O Discípulo Cético. Hoje nós vamos falar sobre a história de Tomé e os últimos momentos em que tem relatos na palavra de Deus sobre a vida dele. Para isso eu queria começar com uma ilustração mais uma vez para a sua e para a minha vida. Certa vez, as tartarugas foram fazer um grande piquenique. O piquenique delas foi preparado durante um dia inteiro. Com a velocidade delas, elas pensaram em cada um dos detalhes de como poderia ser esse piquenique. As coisas mais incríveis e as coisas mais simples precisavam ser preparadas. Gastaram um dia para isso. O outro dia, então, foi organizar todas essas coisas na bagagem e começar a caminhada. Demoraram 2 dias, porque era 200 metros de distância o local do piquenique. Então foram 2 dias para que as tartarugas chegassem até lá. Elas chegaram empolgadas, começaram a abrir todo o material, colocar a toalha no chão, preparar todas as coisas ali e descobriram que elas tinham esquecido o saleiro. Elas esqueceram do sal. Todas ficaram muito tristes e pensaram, nós não podemos ter um piquenique sem o nosso saleiro.
Por isso, elegeram a tartaruga mais rápida de todos, que andava 2 km por hora. Então, ela deveria voltar até a casa, pegar o sal e então retomar e retornar até ali o piquenique. Essa tartaruguinha contrariada falou, ok, se não tem jeito, se não tem outra pessoa que possa fazer isso, eu vou fazer. Mas com uma condição, vocês não podem comer antes de eu chegar. Nesses 4 dias, os 2 de volta e os 2 de vinda, vocês não podem tocar na comida só quando eu voltar. Combinado? Todas? Combinado, ok, a gente espera. Passou então um dia, passaram 2 dias, passaram 3, passaram 4, passaram 5, no 6º dia as tartarugas pensaram, essa tartaruguinha nos passou a perto, ela não vem mais. Então, vamos começar a comer. Quando abriram a cesta do piquenique e começaram a comer, a tartaruguinha saiu de trás da árvore e disse, ah, eu sabia que vocês não iam me esperar, agora ninguém vai ter sal mesmo. Pode ser uma ilustração bem simples, bem boba, mas o que ela nos mostra é que quando você é desconfiado demais, quando você não confia, você perde coisas pelo caminho. Quando são informações duvidosas, é muito bom que nós sejamos desconfiados, sejamos céticos. Porém, quando é o nosso relacionamento com Deus que está em jogo e nós somos céticos com relação a Ele, nós perdemos coisas, porque essa desconfiança limita o nosso relacionamento com Deus. Por isso, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é que nós não sejamos discípulos céticos do nosso Deus, do nosso Cristo. Por isso, a grande pergunta dentro dessa história é qual discípulo talvez melhor nos descreveria? Olhando para os 12 discípulos que caminharam perto de Jesus, qual discípulo melhor nos descreveria? Talvez a gente pudesse ser Pedro, que com a sua boca grande, alguns vacilos, teve seus dilemas na vida, mas que terminou com uma grande paixão por Cristo, empolgado, vivendo intensamente o relacionamento com Cristo. Talvez João, aquele que era orgulhoso, que queria estar à direita de Cristo na eternidade, aquele que era tão presunçoso, mas que depois é transformado e se autodenomina o discípulo amado, um amor por Cristo tão profundo. Eu espero que nenhum de nós sejamos o Judas da história, traindo o próprio Cristo e desejando o contrário do que a palavra de Deus nos diz. Mas eu creio que talvez a pessoa que melhor descreve os nossos maiores momentos, a maioria dos nossos momentos na vida cristã, seja Tomé, na arte de duvidar do que nós não estamos vendo. Nós somos profissionais nisso. E como a tartaruguinha, quando nós duvidamos, nós paramos e nós limitamos o nosso relacionamento com Deus. Que você e eu hoje possamos estabelecer um relacionamento profundo de confiança com o nosso Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que nós não temos controle da situação, seja o valor do supermercado, seja da nossa saúde, seja do que a política diz, do que os governantes decidem, que nós possamos confiar no nosso Deus intensamente. Por isso, se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir agora em João, capítulo 20, a partir do versículo 24, e nós lermos então o nosso texto de hoje. João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Diz assim: Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nelas e a minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê, porque me viu. Felizes são aqueles que creem, sem ver. Na nossa mensagem de Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, eu queria te convidar a analisar um pouco desse trecho, dessa história da vida de Tomé.
E como ele foi lembrado até hoje como Tomé, o duvidoso, a pessoa que não confiava nas coisas que não via. Por isso, vamos voltar então para o primeiro versículo 24 e a gente explicar um pouquinho mais sobre o contexto. O versículo 24 diz o seguinte: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Ou seja, no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, aconteceu coisas incríveis. A principal delas é que Jesus apareceu em pelo menos 5 ocasiões. Primeiramente a Maria Madalena, e isso no próprio João capítulo 20, no começo desse capítulo está dizendo. Algumas outras mulheres, incluindo Maria também, em Mateus 28, de 9 a 10. Apareceu então a Pedro, é o que diz em Lucas 24, 34. Apareceu para mais 2 discípulos no caminho de Emaús, e é onde a gente vê em Lucas 24, e por fim apareceu para todos os discípulos, incluindo esses de Emaús, no final de Lucas 24, ou também na primeira parte ali de João 20. A verdade é que 5 ocasiões Jesus apareceu, em nenhuma delas Tomé estava. Jesus mesmo, nesse momento, ele explica o cumprimento das promessas através da sua morte e ressurreição. O que Jesus estava fazendo em todos esses momentos que ele estava aparecendo fisicamente, em carne e osso, para essas pessoas, lembram de tudo que foi escrito no Antigo Testamento sobre o Salvador? Lembram o que dizia em Gênesis 3 sobre o filho da mulher, o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? Pois bem, sou eu. Eu estou aqui à frente de vocês. Vejam as marcas nas minhas mãos. Sou eu, o Cristo. Eu cumpri as promessas. Eu cumpri as profecias. Eu estou na frente de vocês. Eu estabeleço o meu reino diante de vocês. Foi isso que ele diz para os discípulos em Emaús. É isso que ele conta para cada uma das pessoas que ele vê. Mas a grande verdade é que a primeira característica que nós vemos na vida de Tomé, pelo menos nesse momento, é o isolamento. Isolamento no sentido de que enquanto todas as outras pessoas próximas de Jesus o encontraram naquele mesmo dia, Tomé estava distante. Tomé não estava. Apenas 2 discípulos não viram Jesus. O primeiro foi Judas, que traiu o próprio Cristo e se enforcou logo depois. E o segundo foi Tomé, que simplesmente decidiu se isolar quando todos estavam juntos, reunidos, encontrando o próprio Cristo. Por isso, nossa primeira característica de Tomé é o isolamento. Tomé buscou a solidão depois da morte de Jesus, não estando em nenhuma das aparições dele ressurreto. A gente percebe que todos os discípulos ficaram muito comovidos com a morte de Jesus, com a crucificação. Mas Tomé lidou de uma maneira diferente. Ele decidiu se isolar. E a verdade é que na sua e na minha vida cristãs, nós perdemos muita coisa quando nós decidimos nos separar da comunidade cristã. Quando nós decidimos ficar sozinhos, isolados, à parte de todos os outros. No caso de Tomé, o que ele perdeu foi a própria aparição de Jesus Cristo à sua frente. Porque a verdade é que dos momentos de sofrimento, quando nós passamos em comunidade, Cristo está no meio desses momentos. Ele se revela, nós podemos senti-lo. Quando nós se isolamos, quando nós nos isolamos e buscamos viver sozinhos, a gente perde esse sentido. Gálatas 6,2 diz: levem os fardos uns dos outros. Levar os fardos, para mim, é uma percepção profunda. Imagina esse exemplo. Imagina que você e eu temos 2 caixas para carregar. Cada uma dessas caixas tem 60 quilos. É pesadíssima para você carregar. Nós podemos fazer de 2 jeitos. Nós podemos, cada um de nós, eu e você, pegarmos uma dessas caixas e tentar levar os 60 quilos de um lado até o outro. Os 2 vão estar extremamente cansados. Vai ser extremamente pesado e possivelmente nós não vamos conseguir concluir a tarefa. Agora, existe uma segunda forma de nós fazermos a mesma coisa, que são os 2 pegarem uma caixa e cada um está carregando de um lado 30 quilos e conseguir levar rapidamente para o outro lado, porque estão levando a metade do peso. Depois voltar e pegar a outra caixa. Isso é levar o fardo uns dos outros.
É quando eu compartilho as minhas lutas e as minhas dificuldades com você e você compartilha comigo e nós não precisamos lidar sozinhos com esses dilemas. Os pesos não são mais só meus, mas são seus junto e os seus são meus. Nós compartilhamos, levamos o fardo uns dos outros e a igreja fica mais leve. Se isso acontece entre duas pessoas, imagina quanto não acontece entre um número maior de pessoas. Quando um grupo pequeno se estabelece dizendo eu quero levar o fardo um dos outros, o grupo se torna leve, porque são muitas pessoas amparando e cuidando uns dos outros. A verdade é que também nós temos muitos anseios. Nós sofremos sozinhos, nós nos preocupamos sozinhos, nós erramos sozinhos, mas nesse momento nós queremos o cuidado de todos. Nós nos isolamos, saímos tantas vezes do ambiente onde as outras pessoas estão, mas no fundo, bem no fundo do seu coração, você espera, tomara que alguém venha. Por que ninguém está mandando uma mensagem para mim? Por que ninguém está vindo atrás? Por que as pessoas não me procuram nesse momento difícil? Você faz uma cara de sofrimento em meio às outras pessoas, quando vem no culto, quando se encontra socialmente. Você vai para um canto se isolar e espera, eu quero que uma pessoa venha aqui para escutar os meus sofrimentos. Eu quero que essa pessoa venha até mim. Um exemplo disso que eu consigo ver na minha própria vida. 2013, para mim, foi um dos anos mais sombrios que passaram na minha vida. Sei que muitos outros virão, mas certamente esse foi um ano muito difícil. Porque foi um ano onde eu estava no meu último ano do seminário, estudando teologia, eu tinha poucas confirmações e poucas convicções de aonde eu iria depois daquele ano do seminário. E no começo desse período, eu tinha terminado um namoro, em que para mim foi muito duro esse sentimento, foi muito dura essa situação inteira. Dentro desse tempo, eu lembro que quando eu terminei, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, mas com outras, eu simplesmente ficava esperando. Eu ficava esperando que as pessoas viessem. Eu ficava esperando que as pessoas dissessem, coitado do Samuel, vamos cuidar dele, vamos oferecer o nosso melhor para ele. E tantas vezes eu percebi que naquele ano eu vivi em autocomiseração. Eu tinha uma misericórdia para comigo, muito maior do que para com os outros. E eu ficava com raiva e irritado com as outras pessoas que não viam a minha dor. Eu transparecia a dor para que os outros pudessem perguntar para mim como eu estava. A verdade é que foi um ano tão difícil e um ano tão sombrio, porque eu não soube lidar com aquele ano. Se eu fosse próximo de outras pessoas e levasse os meus fardos para elas e nós caminhássemos juntos, tudo seria mais leve, mas eu decidi me isolar. E talvez é exatamente o que você está fazendo agora. O que eu percebo é que o isolamento necessário, decretado que nós temos hoje, ele só amplifica as coisas que nós já vivíamos antes. Hoje nós temos uma necessidade muito grande de estar o tempo inteiro na rede social e alguém tem que estar escrevendo alguma coisa dizendo, puxa, as pessoas precisam saber como é que nós estamos, nós precisamos saber como as pessoas estão. Mas na prática, tantos de nós passamos meses sem botar o pé na igreja, passamos meses sem vir num grupo pequeno, não temos relacionamento com os outros. Quando temos é superficial, nós naturalmente nos isolamos, mas nesse tempo que nós precisamos nos isolar, isso fica mais visível. E como faz falta um abraço de um amigo, como faz falta uma visita da família, como faz falta nós podemos ter essa liberdade. A grande pergunta é o que essa liberdade mudará no seu coração e no meu coração, quando ela vier. A grande pergunta é, será que eu quero continuar com o mesmo isolamento, que vai me limitar com as outras pessoas? Que o nosso tempo de isolamento nos faça valorizar a liberdade que nós temos em Cristo e para com as outras pessoas, de uns levarem os fardos dos outros e não nos isolarmos. Por isso, minha primeira pergunta para você é, em que área você tem se isolado? Em que área da sua vida você está tentando lutar sozinho e você está cansado? Você está esperando que pessoas venham até você e talvez elas nunca venham, porque elas também têm os seus dilemas, elas também têm as suas lutas. Abra o seu coração para pessoas de confiança. O texto então continua, e a gente vê o versículo 25 dizendo assim, eles lhe disseram, vimos o Senhor, ele porém respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e a minha mão na marca em seu lado.
O que nós percebemos nesse ponto da vida de Tomé é incredulidade. Tomé simplesmente não acreditava em qualquer coisa. O que, por certo lado, de certo ponto, é muito bom. Que qualquer informação, qualquer história, qualquer fake news que a gente vê hoje em dia, nós não acreditemos, não levemos a sério se não for comprovado. Assim que nós devemos ter a nossa vida cristã. Toda vez que nós vemos a palavra de Deus sendo ensinada por alguém, nós confirmarmos, olhando para esse texto, dizendo realmente é isso que está no contexto, realmente é isso que está dizendo, isso é excelente. Mas tem um outro lado. É muito bom nós sermos honestos com o que nós cremos e não cremos. E era o que Tomé estava sendo. Tomé jamais diria que não entendia. Aliás, Tomé jamais diria que entendeu quando ele não estava entendendo de fato. Ele jamais acalmaria as dúvidas se elas não fossem sanadas no seu coração. Ele era honesto. O problema é que ele era incrédulo. Na continuação do texto, nós vamos ver que Jesus, posteriormente, ele não repreende Tomé por causa das suas dúvidas, porque a nossa vida cristã está cheia, está carregada de dúvidas, que nós vamos entregando para Deus, nós vamos confiando nele nesse período. Mas sim a incredulidade, porque Tomé desconfiava e não confiava de que Jesus poderia ter ressuscitado. Ele estava incrédulo com relação ao próprio Cristo vivo novamente. Ou seja, nossa maior dificuldade, como Tomé, não é muitas vezes nós duvidarmos de como as coisas acontecem, não entendermos os processos de Deus, mas sim não crermos que Ele pode transformar situações difíceis no nosso coração. Que nós creiamos em Cristo. O segundo aspecto que nós vemos nesse período é a condição. Tomé deixou de acreditar nas pessoas que estavam próximas dos discípulos, seus amigos, porque ele impôs condições para crer em Jesus. Ou seja, se eu ver, se eu tocar, se eu sentir, apalpar o próprio Cristo, as suas marcas nas mãos, no seu lado, então eu vou crer. Se não acontecer isso, eu não creio. É como se ele colocasse Deus numa caixa. Quantas e quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós tentamos colocar Deus numa caixinha dizendo, se Deus não fizer isso, Ele não é poderoso para fazer aquilo. Se Deus não cumprir esta área da minha vida, Ele não vai ser poderoso e não vai conseguir fazer essa outra área. Quantas vezes nós colocamos condições para que Deus possa estar agindo na nossa vida e esquecemos de que nós somos seus servos e que Ele sabe o que é melhor para nós. Outra verdade também é que Tomé era alguém comum. Você pode pensar que homem incrédulo. Olha que coisa incrível. Jesus conhecia o coração de Tomé, certo? João 11,16 fala a história de quando Lázaro morreu e então os discípulos de Jesus foram lá vê-lo. Tomé, nesse texto, ele fala de que ele morreria por Cristo, morreria junto com Cristo. Ele demonstra coragem, quando nenhum dos outros discípulos demonstram a mesma coisa. Em outro momento, João capítulo 14, versículo 5, Jesus começa a falar da eternidade, começa a falar sobre aspectos profundos vindouros. E Tomé traz perguntas e dúvidas genuínas espirituais, ou seja, ele era alguém corajoso, caminhava com Cristo, ele era alguém espiritual, ele amava Jesus, ele tinha um relacionamento profundo com Jesus, era gente como a gente, e duvidava das coisas que nós duvidamos, era incrédulo no que nós somos também. Ele tinha essas dificuldades na sua vida, como nós temos. A grande pergunta é, quais são os seus pré-requisitos para quem crê em Jesus? Quais pré-requisitos você tem colocado para que você possa crer que Jesus está agindo na sua vida e ao redor da sua vida? Um outro exemplo, ilustração que eu consigo perceber, é que no seminário Palavra da Vida, em Atibaia, houve um tempo, alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, onde os alunos não estavam conseguindo pagar mais a mensalidade. Uma crise muito grande tomou não só o país, mas tomou a instituição também. E por conta disso, eles não tinham mais recursos para comer, eles não tinham mais recursos para sustentar os alunos, não tinham mais recursos para nada, e iam fechar as portas. Então, com os professores e todos os diretores dessa organização orando durante um longo tempo, um desses momentos, simplesmente um fazendeiro bateu na porta deles e disse, pois então, eu tenho uma fazenda de batatas
uma fazenda onde eu planto batata e está dando muita batata e está sobrando. Elas vão estragar porque eu não consigo consumi-las todas e não estou conseguindo vender elas também. Eu queria oferecer para vocês, se vocês aceitarem. Obviamente, eles com um sorriso no rosto aceitaram. E durante um longo período, aquele seminário foi sustentado por batatas. Eles faziam batata no café, no almoço, na janta, mas supriu todas as reais necessidades daquele povo. Eu fico pensando quantos diretores e professores daquela época não imaginavam, bom, Deus, o Senhor precisa nos trazer dinheiro, ou o Senhor precisa nos trazer alunos que paguem, ou o Senhor precisa nos fazer alguma coisa extraordinária aqui. Assim que tem que ser o que o Senhor, para o Senhor agir na nossa vida, para que este seminário não feche as portas. O que Deus fez? Algo algo totalmente inesperado. Ele trouxe batatas. E até hoje, no seminário, você vê do lado do núcleo estudantil um altar que eles fizeram com várias pedras, uma em cima da outra, lembrando sobre esse tempo em que as batatas sustentaram, mas principalmente Deus sustentou a vida deles e também a continuação dos estudos no seminário. Que nós não tenhamos condições para com o nosso Deus, de que nós creiamos que Ele pode agir da forma que Ele quiser, Ele continua sendo Deus. O texto então continua, versículos 26 e 27 dizem assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. Disse ele. Então disse a Tomé: põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na minha marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. O primeiro aspecto que a gente percebe nesse momento é a fé. Todos nós temos fé em alguma coisa. Você possivelmente está sentado no seu sofá e antes de você sentar no sofá, você não deu uma verificada se ele ia aguentar o teu peso, se ele estava bem calçado em todos os cantos. Você simplesmente sentou. Isso é uma grande demonstração de fé. Toda noite você dorme na sua cama e você dorme porque você descansa, crendo e tendo fé de que a cama vai te sustentar durante a noite inteira. Nós temos fé em tantas pessoas, em tantas circunstâncias. A grande questão não é que nós temos falta de fé. Às vezes nós temos muita fé na ciência e nas coisas que podem ser palpáveis e provadas. A grande questão não é nossa falta de fé. Nós somos grandes fiéis. O nosso dilema é em que ou em qual coisa nós depositamos a nossa fé. A grande dificuldade daquele discípulo não é que ele não tinha fé. Ele tinha fé numa prova científica, muito clara, de que se ele tocasse Jesus, seria real. A verdade é que ele precisava transferir essa fé para crer mesmo sem ver. Assim que é a nossa fé. Nós não vemos o Cristo, mas Ele está no meio de nós, está agindo na nossa vida. A segunda parte é a evidência. As feridas de Jesus não representavam simplesmente uma identificação com o povo, mas também era uma evidência de que o preço pela salvação havia sido pago e de que o ser humano, enfim, poderia ter paz com Deus. E é por isso que Jesus saúda eles dizendo: paz seja com vocês, porque a verdade é que eu ressuscitei, agora vocês podem ter paz com Deus. O cálice da ira de Deus foi sanado. Eu estou criando um relacionamento aberto com vocês para com Deus. O véu foi rasgado, vocês podem conversar com Ele agora. Paz vocês podem ver nesse momento. A base para toda essa paz encontra-se na pessoa de Jesus Cristo e na obra dele. Nós só temos uma real paz quando nós encontramos esse Jesus, esse Cristo. É só nele que nós encontramos esta paz. E olha a coisa mais profunda, que nesse momento, Jesus, ele desce no nível do seu discípulo, para que ele entendesse algo profundo. O nível que Tomé cria em Jesus era completamente limitado. E Jesus então desce até esse nível, para poder apresentar a verdade. E a verdade é que o Senhor concedeu, Jesus concedeu provas de fé. Jesus atravessa as paredes
e mostra suas mãos e diz: aqui estão as marcas. Tomé, toque as minhas marcas. Eu sei que você ainda não crê. Eu sei que você não confia em mim o suficiente para não precisar ver. Mas nesse momento, eu estou me colocando diante de ti, Tomé. Porque esse é o nível de fé que você consegue ter. Eu estou na sua frente para que você toque nas minhas mãos. E Tomé então olha o próprio Cristo à sua frente. Tantas vezes nós vemos adultos se relacionando com crianças. Tantas vezes eu consigo lembrar de uma história minha, da minha vida, onde alguns anos atrás, sendo conselheiro no Palavra da Vida Soul, ajudando com as crianças, eu fiquei numa semana conselheiro e cuidando de um quarto em que era das crianças mais novas, dos 6 e 7 anos. Era um terrorzinho aquelas crianças e eu estava apavorado porque eu não sabia o que fazer. Numa daquelas reuniões que nós fazíamos com os conselheiros, então, eu lembro até hoje do Júnior Borges compartilhando um pouco comigo, uma verdade que até hoje eu me recordo. Ele disse o seguinte: às vezes você vai precisar entrar no mundo deles, descer no nível deles, para que eles entendam as verdades que você está querendo viver. Você não consegue criar e não consegue tratar uma criança como um adulto. E era exatamente isso que eu estava tentando fazer. Naquela tarde, então, depois dessa conversa, eu lembro que eu fui brincar na lama com essas crianças. E foi divertidíssimo. Porque eu comecei a entender o que elas estavam dizendo. Elas eram crianças, elas não queriam dormir. Elas estavam aproveitando a semana mais legal do ano delas. E eu estava querendo privar elas da diversão. Porque era mais importante para mim a ordem do que elas curtirem o tempo ali. E nesse processo conhecer um pouco mais sobre Jesus. A verdade é que o que Jesus fez com Tomé nesse momento é o que ele faz em tantas e tantas vezes pela nossa vida. Quando nós dizemos: Deus, eu só consigo crer no Senhor até aqui. Esse é o meu limite. Esse é o nível que eu consigo. Eu queria crer mais, mas eu não consigo. Então Jesus desce até esse nível e diz: aqui estão as marcas das minhas mãos. A ressurreição de Jesus nos mostra: eu cumpri as promessas que eu tive para com vocês. Eu estou aqui e agora a salvação está garantida, mesmo que você não veja. Minha grande pergunta nesse momento é: você tem sentido paz com Deus? Você confia nele de fato? Você tem depositado a sua fé não em outras coisas, mas nele mesmo? Retire os empecilhos que te impedem de confiar nele e sentir essa paz. Talvez os seus empecilhos são a ansiedade. São coisas que você não consegue controlar e fica ansioso. Talvez são pecados ocultos. Talvez são jeitinhos e a tua forma de tentar organizar as coisas e não deixar Deus agir do jeito que Ele sabe o que é melhor. Elimine essas áreas. E entenda que só em Cristo você sente a paz. A paz de quem pode se relacionar com Deus. A paz de que os nossos maiores problemas e o nosso maior problema foi resolvido na cruz de Cristo. Hoje, nós podemos caminhar tranquilamente. Que essa seja uma verdade nesse momento. O texto então termina nos 2 últimos versículos dizendo: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. O primeiro aspecto dentro disso é a fidelidade. A grande virtude de Tomé é que quando ele esteve seguro, quando ele tocou e ele viu as marcas nas mãos de Jesus, ele confiou plenamente, ele disse: Senhor meu e Deus meu, o Senhor não apenas vai conduzir a minha vida, mas eu creio que o Senhor é o próprio Deus encarnado. O Senhor é quem diz que é. Eu creio. Não tinha mais meias convicções na vida dele. Tinha uma convicção. Jesus era quem ele dizia que era. E Tomé confiava nele plenamente. O segundo aspecto é a felicidade. Jesus diz: porque você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Feliz é aquele que não precisa me ver para crer que eu sou, que eu estou cuidando de tudo. Felicidade. Felicidade é um aspecto tão difícil da nossa vida, em que nós corremos atrás dela e não encontramos muitas vezes. Cristo ter ressuscitado foi a prova de que ele cumpriu com todas as promessas que haviam sido feitas em Isaías, em Ezequiel, em Gênesis, em
todos os textos do Antigo Testamento, Jesus cumpriu as profecias, mostrando que Ele era o Salvador e que nele nós podemos confiar. Nisto está a felicidade, a bem-aventurança, a felicidade além das circunstâncias. Quando nós somos felizes, quando cremos em Cristo, mesmo sem ver os milagres acontecendo nos nossos olhos. É muito fácil crer quando nós vemos de forma palpável as suas mãos, as suas obras, as transformações. Como é difícil nós crermos quando nós não vemos. Mas a felicidade está em nós confiarmos, nós crermos, nós nos alegrarmos num Deus, mesmo que nós não vejamos ainda as coisas acontecendo. A verdade é que existem várias promessas na palavra de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, Mateus 6,33, e cremos que o resto vai ser acrescentado. Quando você abre mão de outras preocupações e diz, eu vou cuidar do que Deus está me pedindo para cuidar, eu vou me conduzir e vou organizar as coisas que precisam ser organizadas que Deus está me pedindo. O resto Ele vai cuidar, eu creio nisso, mesmo que hoje essas coisas não estejam transformadas. Quando nós cremos que Ele está conosco, o final de Mateus 28 diz isso, eu estarei sempre com vocês. A verdade é que Deus nos deu o Espírito Santo para estar conosco a cada momento da nossa vida. Quando nós cremos que Ele está conosco, passando na nossa casa, Ele está dentro, Ele invade a sua casa, Ele invade o seu coração e conhece quem você é. No momento em que você está vendo esse culto, na situação onde você está vendo Ele. Quando nós cremos que Ele cuidará do seu sustento, do nosso sustento, do alimento, Mateus 6 também diz isso. Se Ele cuida das árvores, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós, pessoas. Ele cuida de cada detalhe. Quando essas promessas estão firmadas no nosso coração, nós temos alegria, felicidade, porque nós não precisamos correr atrás das coisas que não estão resolvidas. Nós fazemos o nosso melhor no que podemos e confiamos nele, porque Ele está à nossa frente. A verdade é que a eternidade representa isso. No momento em que Tomé pede uma prova, dizendo, Jesus, eu preciso ver, ou dizendo para os outros discípulos, eu preciso ver esse Jesus, eu preciso apalpar. A verdade é que Jesus, quando ressuscita, Ele ressuscita no seu corpo restaurado. O corpo que eu creio que na eternidade nós vamos ver. Nós tomamos da ceia na sexta-feira, e a verdade é que a ceia nos lembra o corpo e o sangue de Jesus entregues por nós. Mas também nos lembra de que um dia nós vamos cear com esse grande Cristo. E que na eternidade nós vamos estar diante do Cristo. E as suas marcas nas mãos, no seu lado, vão estar presentes por toda a eternidade, dizendo, você pode confiar em mim. E você pode confiar em mim na eternidade. Porque eu cumpri o que eu disse que cumpriria. Mesmo que você não visse nos momentos na terra, eu estava cuidando de você. É isso que minhas mãos mostram. É isso que o meu corpo, pela eternidade, vai demonstrar. Por toda a eternidade, nós vamos poder ver o que Tomé viu. O próprio Jesus encarnado. A história termina com o recado para cada um de nós. Que nós cremos no Cristo que nós não vimos. É engraçado que o texto começa falando, e todas as vezes que retrata sobre Tomé, diz que ele também era chamado gêmeo. E não tem nenhuma indicação por que ele fosse gêmeo. Alguns estudiosos brincam de que a forma de chamá-lo de gêmeo é porque talvez é a pessoa que mais nos descreve. Talvez nós sejamos o gêmeo de Tomé. Nós temos as mesmas dúvidas. Nós temos as mesmas dificuldades. E nesse momento de dificuldade, em que nós precisamos estar isolados em casa, nós não temos a confiança e a convicção de como as coisas serão daqui para frente, como o governo se estabelecerá, se nós vamos ter o sustento de cada dia, se nós vamos ter as situações que nós precisamos, acalme-se. Porque Cristo ressuscitou
porque Ele vive, nós podemos crer na manhã. Não por nenhuma instituição, não por nenhum sustento, não por nenhum dinheiro, não por nada que nós possamos ver nesse mundo. Felizes são aqueles que creem, mesmo que não vejam, porque a nossa fé, a nossa confiança está depositada no Cristo, que nós não vemos. E é por isso que essa história não é simplesmente sobre Tomé, mas é sobre você e mim. Você e eu, porque nós não vemos o Cristo visivelmente, um dia veremos, mas nós não vemos. Mas felizes nós seremos quando nós confiarmos nele, mesmo que não vejamos. Quando nós confiarmos que ele está cuidando nesse momento tão difícil do mundo inteiro. Ele continua cuidando. Ele continua nos sustentando. Talvez você e eu somos o Tomé da história. E mesmo que nós não vejamos, nós possamos confiar nesse Cristo. Minha última pergunta é: que áreas da sua vida você tem duvidado de Deus, de Cristo, e que te impedem de ser feliz com Ele? Talvez são questões familiares. Você não crê que Deus pode estar agindo, porque as coisas que você esperava que acontecessem não estão acontecendo do seu jeito. Talvez são questões financeiras. Você não está conseguindo resolver essas situações, principalmente nesse momento, da forma que você queria. Talvez são profissionais. Talvez são de amizade, de relacionamento. Você não sabe o que fazer e você tem uma cartilha clara dizendo Deus tem que fazer exatamente isso. E o que eu quero te dizer é que Deus sabe um caminho melhor. Ele está agindo em cada uma dessas situações. Nós precisamos confiar que Ele sabe o caminho melhor. Talvez você não consiga um emprego agora, mas vão aparecer pessoas à nossa porta para trazer exatamente o sustento e trazer exatamente o alimento que você precisa. Talvez Deus te use para fazer isso com outra pessoa. Talvez nesse momento a família não esteja resolvida, mas Deus está trazendo uma situação onde você precisa estar perto de cada um deles, para resolver os conflitos que vocês têm. Que áreas você percebe que ainda tem duvidado, que você possa confiar, mais do que Tomé, não só confiar no que você está vendo, mas confiar no que você não vê, baseado nas promessas que nós vemos na palavra de Deus. Por isso, para terminar essa mensagem, eu queria sugerir 4 perguntas para você e a sua família conversarem nesse tempo. A primeira pergunta é: você tem se isolado com seus sentimentos e sofrimentos? É isso que nós vemos no começo desse texto. A segunda: você tem colocado pré-requisitos para crer em Cristo? Só se ele fizer desse jeito, então ele está agindo. Se ele não fizer exatamente dessa forma, então ele não está fazendo nada. Terceira, você tem sentido a paz de Jesus? Você tem primeiramente um relacionamento com Jesus? Se você não tem, esse é o primeiro passo. Entregue a sua vida para Jesus. Mas no meio disso, que você sinta a paz que vem dele. Confie, tire a ansiedade do caminho e confie plenamente nele. E por fim, a última, 4ª pergunta: em que áreas da sua vida você tem duvidado de Deus e que você precisa confiar? Você precisa entregar a sua confiança a Ele. Que no meio de tudo isso, nós possamos entender que se somos parecidos com Tomé, somos esse que duvida, esses incrédulos, nós podemos dar o mesmo passo que Tomé no final. Senhor meu e Deus meu, é sobre Ti a história. Eu quero confiar em Ti, mesmo quando não vê. Eu quero confiar em Ti porque o Senhor está cuidando dos dilemas da minha vida. O Senhor está cuidando de cada detalhe. É em Ti que eu confio. E a cada dia eu quero confiar até a eternidade, quando eu vou poder ver o Senhor, as Tuas marcas. Enfim, eu quero confiar. Eu queria terminar com um tempo de oração e que você, logo depois dessa oração, pudesse terminar esse vídeo e conversar sobre essas 4 perguntas com a sua família. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é real. O Senhor escreveu a Tua palavra, que é a forma mais clara que nós podemos conhecer o Senhor. Nós tantas vezes, Pai, temos duvidado, nos perdoa por isso. Nós duvidamos das coisas que nós não vemos. Nós temos fé em coisas palpáveis, mas esquecemos de todo esse campo espiritual, coisas que nós não vemos, mas que são reais. Nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa pela nossa falta de credulidade. Deus, nos faz
crermos em Ti. Nos ajuda, nos capacita. Que nós não sejamos como Tomé, de acreditar apenas pelo que nós vemos, mas nós creiamos e sejamos felizes em crer num Cristo que nessa situação tão difícil que nosso mundo tem enfrentado, em que nosso país, nossa cidade, nossas famílias têm enfrentado, nós possamos ser uma linha de frente, uma voz profética em meio da nossa nação, dizendo: nós cremos num Cristo ressurreto, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele é, nós podemos continuar caminhando na nossa vida, não porque nós somos, não porque nós podemos, mas porque em Cristo é. Que a nossa confiança plena esteja em Ti, que nós depositemos a nossa fé, a nossa integridade a Ti, Pai. Nos ajuda, Deus, na nossa falta de fé e nos faz caminhar mais perto de Ti. Que a nossa Páscoa seja transformada pelo Cristo que ressuscitou nela. Porque o Senhor vive, porque Cristo vive. Nós vamos crer no amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória, meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa junto com a sua família. Que você compartilhe esse culto, essa mensagem, para talvez pessoas que ainda não conhecem sobre Jesus, mas para que nós possamos ser uma voz profética. Mostremos o Cristo para quem ainda não conhece e levamos a fé, ajudemos nos fardos de quem está sofrendo também. Até mais.